96 anos, começava uma das semanas mais importantes para a cultura do país. A Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo em 1922, que inclusive marcou uma época a representar as novas ideias e conceitos. A partir desse evento, a poesia, a música e as artes plásticas nunca mais foram as mesmas. E a Baixada Santista teve uma musa desse movimento, que a gente vai conhecer agora. Vamos ver. Antes da Semana de Arte Moderna de 1922, este tipo de apresentação não existia. Só havia cantores sem o acompanhamento de orquestras sinfônicas. E as composições de Heitor Villa-Lobos, como a famosa Baquiana número 5, ainda não haviam ganhado o mundo. Eu acho que a grande força está em Villa-Lobos, nessa visão que ele tem de nossa música, de procurar que toda semana 22 procura raiz. E você vai ver, você vê na obra de Villa-Lobos, tem tudo, tem batuque, tem choro, tem samba. É maravilhosa, em grandes sinfonias. A Semana de 22, na verdade, não foi bem uma semana, mas 3 dias, em que artistas influenciados por tendências que já eram vistas na Europa se reuniram para criar uma arte essencialmente brasileira. Veja que depois no manifesto antropofágico, Oswald de Andrade coloca Tupi or not Tupi, certo? Isso é assim muito interessante, porque é se libertar de Portugal. Na realidade, a América já também faz a mesma coisa, México, Argentina, etc. Se libertar das amarras do idioma espanhol, das amarras do idioma português. Nas fotos do evento, realizado no Teatro Municipal de São Paulo, aparecem apenas artistas homens, mas foi uma mulher a grande responsável por incentivar a criação da semana. A vontade de expor a arte modernista ficou ainda maior depois que Anita Malfatti recebeu duras críticas sobre uma de suas exposições, que já apresentavam os novos conceitos, ainda desconhecidos e reprovados pela maioria da população. E começa com aquele erro de Monteiro Lobato de ter escrito no Estado de São Paulo, no Estadinho de domingo, uma crítica terrível, onde, resumindo, manda ela lavar louça, né? Ir para a cozinha e não pintar mais. E isso faz com que Mário Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Pique, o pessoal viu a exposição e vai se encontrar com ela. Monteiro Lobato fez um favor, porque eles se encontraram através da injustiça dessa crítica. Santos não teve um representante na Semana de 22, mas uma mulher que naquela época tinha 12 anos, mais tarde viraria a musa de um novo movimento. Patrícia Heder Galvão, também conhecida como Pagu. O primeiro contato com o modernismo se deu na escola, quando ela ainda morava em São Paulo. Mário de Andrade, que foi seu professor na Escola de Arte Dramática e Musical, e muitos outros pelos quais ela sentia admiração. E ao conhecer Oswald de Andrade e Tarsila, ela passa a conviver com esse ambiente que vivia-se no palacete onde eles moravam, nos quais haviam apresentações de música, de teatro, concertos, não é? Linguagens novas que se expressavam na época. E aí a Pagu passa a ser a musa deste movimento, na sua juventude, na sua beleza, na sua forma de afrontar os padrões vigentes, não é? E passa também a participar do modernismo antropofágico. Pagu não virou musa por acaso. Ao longo da vida, ela também seria escritora, desenhista, cartunista, tradutora, jornalista, diretora de teatro e militante política. Alguém tão interessante que precisava ser estudado. Foi o que fez Lúcia Maria Teixeira, autora de livros sobre Patrícia Galvão e que preside o Centro de Estudos Pagu, que fica em uma universidade de Santos.
como havia muito desconhecimento, é uma característica às vezes brasileira, não é? Essa falta de memória sobre os acontecimentos e realmente como ela viveu um período conturbado da vida brasileira, muita coisa estava escondida, censurada, e foi uma forma de recuperar não apenas a vida da Pagú, como a vida de tantas outras pessoas e também de Santos e da Baixada Santista, o papel importante que teve na cultura, na política, na literatura no nosso país. Pagú também era comunista e foi por causa do partido que ela veio morar em Santos, onde foi presa pela primeira vez. Esta aqui é a cela onde Patrícia Galvão ficou detida em 1932, na cadeia velha de Santos. O imóvel é tombado, então as grades da época, bastante pesadas, inclusive, ó, nem consigo mexer direito as grades, foram mantidas. A cadeia velha de Santos também, há muito tempo, é um local dedicado à cultura, uma herança deixada por Pagú. O local foi por muito tempo sede das oficinas culturais do governo do estado, que na Baixada Santista levam o nome de Patrícia Galvão. As homenagens não são muitas para retribuir o que Pagú fez pela arte na região. Ela participou e revelou muitos talentos pelo seu amor ao teatro, à cultura. Não é? O Festival Santista de Teatro Amador trazia e revelava grandes artistas amadores, que depois foram sucesso em todo o Brasil, incentivando com o seu jornalismo, com as peças de teatro que ela traduziu, não é? Porque ela amava teatro e amava Santos. Ela não nasceu aqui, mas aqui foi a cidade onde ela morreu. Então, ela deixa para a nossa cidade esse grande amor. Ela fez uma campanha pela fundação de um teatro municipal que não existia na época, na década de 50, 60, quando ela morre, em 62. E o nome do teatro era Brás Cubas, não é? E fruto, então, desse trabalho de pesquisa, houve, então, logo depois a atribuição do nome ao Centro Cultural, que leva o nome de Patrícia Galvão, numa homenagem, eu acho, não somente a ela, como a todos que diariamente negam com seus atos, com seu trabalho, a nossa história dura.